Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo 14 da nossa série sobre teoria de conjuntos. Existem duas maneiras principais da gente introduzir novos objetos em matemática. Então, a primeira forma seria axiomaticamente, ou seja, a gente toma um certo conceito como primitivo e adotamos axiomas para tratar desse conceito, ou da relação entre vários conceitos. E a outra maneira é construtivamente. Então a gente define um objeto em termos de objetos já estabelecidos. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é basicamente construir os conjuntos numéricos. Então a gente vai adotar a abordagem construtiva. Então a gente vai construir os números, números naturais, números inteiros e assim por diante, com base no conceito já estabelecido, que é o próprio conceito de conjunto. Então, dentro dessa nossa abordagem, números serão tipos particulares de conjuntos. Então, os números naturais, assim como os outros números, serão introduzidos construtivamente na nossa série, usando, é claro, o conceito de conjunto. E o que é interessante é que, por meio dessa construção, as propriedades de números que a gente conhece, por exemplo, propriedade associativa, propriedade distributiva, nessas coisas, elas se transformam em teoremas da teoria de conjuntos. Então, nessa nossa abordagem, números serão basicamente conjuntos. Bom, uma construção bastante conhecida é a construção de von Neumann. Então, a gente vai considerar um número natural como o conjunto dos números menores a esse dado número. Então, veja, o número 0 vai ser identificado com o conjunto vazio, já que não existe, considerando aí os números naturais, nenhum número menor do que o 0. E o número 1 é identificado com o conjunto dos números menores do que ele. Então, o conjunto formado apenas pelo 0. E o 0 é identificado com o conjunto vazio. Então, o número 1 é esse conjunto aqui. É um conjunto unitário que tem como elemento o número 0 ou conjunto vazio. Da mesma maneira, o número 2 é o conjunto dos números menores do que ele. Então, o conjunto 0, 1. Ele sabe que o 0 é o conjunto vazio e o 1 é o conjunto unitário que tem como único elemento o conjunto vazio. Bom, e assim a gente prossegue, O número 3 é o conjunto dos números menores do que ele, então é o conjunto formado pelo 0, 1 e 2. E o 0, 1 e 2, por sua vez, a gente já definiu em termos de conjuntos. O número 0 é o conjunto vazio, o número 1 é esse conjunto unitário, e o número 2 é esse outro conjunto aqui, que tem dois elementos agora. Bom, dessa maneira eu posso definir os outros números empregando esse mesmo raciocínio. Então, observe o seguinte. Nessa nossa construção, a gente pode dizer que o 0 pertence a 1. E da mesma maneira que 1 pertence ao 2, o 2 pertence ao 3 e assim por diante. Então, veja, o 1 pertence ao 2. Aqui está 1. O que é o conjunto 2? É o conjunto formado pelos elementos 0 e 1. Então, 1 pertence ao 2. Da mesma maneira, o 2 pertence ao conjunto 3, ele está aqui dentro do conjunto 3, e assim sucessivamente. E da mesma maneira, eu posso dizer que o 0 está contido em 1, 1 está contido em 2, e assim por diante. Então, por exemplo, 1 está contido em 2. Então, veja, o conjunto 1 é o conjunto formado pelo 0. Então, todo elemento do conjunto 1 é um elemento do conjunto 2. Então, 1 está contido em 2.
E essa observação é interessante porque a gente pode definir, em termos da teoria de conjuntos, uma relação de ordem nos números naturais, usando o próprio conceito de pertinência. Agora vamos ver a ideia de sucessor de um conjunto. Então a gente quer uma definição geral, né, para dizer que um objeto é um número natural. A gente não quer dizer simplesmente esse número é formado pelos anteriores e assim por diante, né? A gente quer eliminar essa ideia de assim por diante. Então observe o seguinte. Aqui eu coloquei as 4 primeiras definições, que é o 0, 1, o 2 e o 3. Então veja, o número 3, ele é o conjunto 0, 1, 2. Só que esse conjunto 0, 1, 2, eu posso obter fazendo a união do conjunto 0, 1 com o conjunto unitário 2. Só que o conjunto 0, 1, de acordo com a nossa definição, é o número 2. Então, o número 3 é igual à união do número 2, né, do conjunto 2, com o conjunto unitário formado por um único elemento, que é o próprio 2. Então, se a gente tomar aquela ideia de sucessor, então quem vai ser o sucessor do 2? É aquele objeto formado pela união do próprio conjunto 2 com um conjunto unitário que tem como único elemento o objeto 2. Um outro exemplo, o número 2. Ele é o conjunto 0, 1. E esse conjunto 0, 1 pode ser formado pela união desses dois conjuntos unitários. Então, um conjunto que tem como elemento 0 e outro conjunto que tem como elemento 1. Só que esse conjunto, que tem como elemento o número 0, ele é, olhando na nossa definição, o próprio número 1. Então, o 2 é a união do conjunto 1 com esse conjunto unitário formado pelo próprio número 1. Então, observando essas ideias, a gente vê que um número natural seguinte a n, que a gente vai chamar de sucessor desse n, ele pode ser obtido pela união de n com um conjunto unitário formado pelo próprio objeto n. Então a gente pode definir de maneira mais precisa essa ideia através do conceito de sucessor de um conjunto. Então veja, essa primeira definição, para qualquer conjunto A, o sucessor de A, né, que eu vou denotar por A+, né, então o sucessor do conjunto A é o seguinte conjunto, é a união do próprio conjunto A com o conjunto unitário formado pelo próprio elemento A também. Então, a gente observa aqui, para todo y, então y pertence ao sucessor de A, né, que é esse A+, se e somente se y pertence a A, ou y é igual a A. Então, veja, dizer que um elemento pertence ao sucessor de A é a mesma coisa que dizer que ele pertence a essa união. E o que significa dizer que ele pertence à união? Então, ou ele pertence a A, então está certo, né? Então y pertence a A, ou ele pertence a esse conjunto, né? Só que esse conjunto ele é um conjunto unitário. Então, dizer que y pertence a esse conjunto unitário, que só tem um elemento, é a mesma coisa que dizer que esse objeto y é igual àquele próprio elemento único do conjunto. Então, y pertence ao sucessor de A, se e somente se ele pertence a A, ou ele é igual ao conjunto A. Então, um exemplo, se eu tomo 2, união, com um conjunto unitário formado pelo 2, isso vai me dar o sucessor do 2, que é o 3. Então, uma outra definição, a gente vai dizer que um conjunto A, ele é chamado de indutivo, se e somente se
conjunto vazio pertence a esse conjunto A e esse conjunto A é fechado sob a operação sucessor. Ou seja, para todo x, se x pertence ao conjunto A, então o sucessor de x também pertence ao conjunto A. Então o conjunto indutivo é aquele conjunto que possui como elemento o conjunto vazio e, além disso, para qualquer objeto que pertence a esse conjunto, o sucessor desse objeto também pertence ao conjunto. Algumas observações. A gente agora pode escrever os números naturais em termos do conjunto vazio e da operação de sucessor. Então veja, o 0 identificou com o conjunto vazio, o 1 é o sucessor do 0, ou seja, o sucessor do conjunto vazio, o 2 é o sucessor do 1 e o 1 é o sucessor do vazio, então o 2 é o sucessor do conjunto vazio. Número 3, vou ter 3 sucessores a partir do conjunto vazio e assim por diante. A gente pode observar também que cada número é distinto, né? Cada número é diferente daqueles outros que foram definidos. Isso segue diretamente do axioma da extensão. Além disso, vale ressaltar também que, apesar da gente conseguir definir infinitos números, né? Infinitos conjuntos, todos os números que a gente definiu são conjuntos finitos. Claro que eu não apresentei ainda uma definição precisa do que é um conjunto infinito e do que seria um conjunto finito. Mas intuitivamente a gente percebe que, de acordo com aquela definição de von Neumann, apesar da gente ter infinitos números, né, infinitos conjuntos, cada um desses conjuntos tem uma quantidade finita de elementos. Então veja, nenhum axioma até agora, né, nenhuma construção da nossa teoria nos permite dizer que existe de fato, algum conjunto infinito, né, um conjunto que seja infinito. Mas a gente percebe que se existisse algum conjunto que fosse indutivo, esse conjunto seria infinito. Tomando aqui uma ideia intuitiva de conjunto infinito. Então, nesse sentido, a gente vai definir axiomaticamente a existência de um conjunto infinito na teoria, que é basicamente o que diz o axioma do infinito. Então, o axioma do infinito me diz que existe um conjunto indutivo, ou seja, existe um conjunto A, tal que vazio pertence a A, e para todo x que pertence a A, o sucessor de x também pertence ao conjunto A. Então a gente está axiomaticamente dizendo que existe um conjunto indutivo. Agora observe que um conjunto indutivo ele vai conter necessariamente todos os números naturais. Porque veja, um conjunto indutivo ele tem o conjunto vazio como elemento, e a gente identificou o conjunto vazio com 0, e além disso, se um objeto pertence a esse conjunto indutivo, o sucessor dele também pertence. Então a gente já estabeleceu que o conjunto vazio pertence ao conjunto indutivo, então o sucessor dele também pertence. Então se o 0 pertence ao conjunto indutivo, né, e o 0 é o conjunto vazio, então o sucessor dele também pertence, que é o número 1. E se o número 1 pertence a esse conjunto indutivo, o sucessor dele também pertence, que é o número 2, e assim por diante. Então o conjunto indutivo necessariamente conterá todos os números naturais, mas não somente, né? Ou seja, além dos números naturais, eles podem conter outros objetos, né? Outros conjuntos.
Então é a partir dessa ideia que a gente vai definir o conjunto dos números naturais como o menor conjunto indutivo, né? Menor no sentido de o conjunto dos números naturais ser um subconjunto de todo outro conjunto indutivo. Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo da série. Então por enquanto é isso, falei um pouco sobre o axioma do infinito e a operação de sucessor. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar o site numeroimaginário.com.br.